Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Opinião do Dono da Bike. No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre esse carinha aqui que eu comprei, o Garmin Edge 1040, que é o modelo mais atual do Garmin Edge em dezembro de 2023, quando eu gravo esse vídeo. Vou falar para vocês o que eu estou achando dele ao longo do tempo que eu estou utilizando. Vou falar para vocês especialmente aí se vale a pena comprá-lo, em que situação que vale a pena comprá-lo, por que eu comprei, porque eu achei que tinha que ser o 1040 e por que não tinha que ser outro modelo como o 1030 Plus ou o 1040 Solar. E vou mostrar para vocês também as principais diferenças entre ele e o 820, que é o ciclocomputador que eu utilizava até então, que foi objeto de avaliação aqui no canal e que eu continuava utilizando. Vou falar para vocês se ainda dá para continuar utilizando o 820 agora em 2023 ou se é melhor passar ele para frente, se já é um modelo muito ultrapassado, beleza? Então, tá chegando agora no canal Opinião do Dono da Bike, não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber novas notificações e fica comigo até o final do vídeo, porque vai ter informações muito legais aqui a respeito do assunto. Então, tá interessado também no tema? Já deixa aí o seu like para não esquecer. Isso aí ajuda bastante a dar a divulgação dos vídeos do canal Opinião do Dono da Bike para a comunidade do YouTube, para todas as pessoas que também pedalam, que também procuram esses temas, e não custa nada para você, beleza? Então, feita essa introdução gigante, eu vou falar sobre ele, que é o que vocês querem saber. Garmin Edge 1040. Olha o tamanho dele. Vou colocar aqui do lado o Garmin Edge 820. Pois é, parece um tablet e quando coloca na bicicleta ele parece ainda maior. Ele realmente fica grande. Era uma coisa que me incomodava, eu tinha bastante dúvida se eu compraria porque eu achava muito grande, mas eu sabia que ao mesmo tempo era o que eu precisava porque eu queria algumas coisas do ciclocomputador que eu só encontraria nele. Importante, quem não conhece a fundo aí a linha da Garmin Edge, existem a linha 100, 500, 800 e 1000. Né? E nelas existem o 10, 20, 30, 30 Plus e 40. Então existe o 530, 520, 530, 530 Plus, 540, assim no 800 e assim no 1000 também. E esse aqui é o 1040 e o outro pequenininho, o 820. Então você já vê de imediato que o 820 está aí 3 gerações atrás do 40. Então, com isso, ele já perde algumas funcionalidades e eu vou falar para vocês aí se você precisa ter um 1040 ou se as funcionalidades presentes na linha 20, destacadamente aí o 820, te atendem, tá? Bom, o 1040, por que eu comprei ele? Que acho que é a forma mais fácil de eu falar para vocês mais a respeito desse equipamento. Primeira coisa que me fez escolher esse equipamento aqui é a questão da navegação. E eu não falo de navegação no sentido de percurso de rota, de GPS, de Google, Waze, essas coisas. Eu falo no sentido da facilidade de se deslocar entre as funções do equipamento. Ele tem uma tela maior e por isso congrega mais informações aqui na mesma tela. Já tem também um estilo mais atual, mais moderno de tela inicial. Ele já mostra aqui na tela inicial qual é o tipo de perfil, que esse aqui também mostra, né? Ele mostra dessa forma aqui, onde está o train, aqui a mesma coisa. Mas aqui embaixo, em vez de ele só ter esses dois botõezinhos aqui, que é o de navegação e o de treinamento, ele mostra aqui tudo que eu quiser, que fui eu que configurei dessa forma. São chamadas glances, né? São essas abinhas aqui, esses atalhos que vão mostrando. Aqui ele mostra o treino do dia, que eu já treinei, então não está mais aqui. Ele mostra as notificações, mostra quais são os treinos, eu entro aqui, ele mostra qual é o meu treino de amanhã, meu treino de sábado, e assim por diante. E aí eu carrego o treino e começo a fazer o treino e ele vai me mostrando qual é a frequência que eu tenho que fazer, qual é a potência que eu tenho que manter, por quanto tempo, que esse aqui, 820, também faz. Mas esse faz de forma mais rápida, mais intuitiva com essa tela aqui. Aqui mostra o histórico de treinos, de ciclismo, de corrida, de musculação, ele mostra todos. Ele mostra também a questão de potência, dados de potência, mostra aqui também navegação, então aqui é a navegação propriamente dita, eu posso navegar por uma rota, que eu já deixo salva, eu posso navegar por segmentos que estão salvos no servidor da Garmin, eu posso carregar uma rota que eu baixei um GPX, enfim, consigo aqui carregar várias coisas. E aqui eu consigo fazer pesquisa. Então fui eu que configurei dessa forma, poderia ter outras informações ou organizar essas informações de outra ordem. Então eu acho esse item bastante interessante.
Outra questão que para mim foi fundamental diz respeito às funções dele relativas à escalada. No 820, ele ainda não tem uma função chamada Climb Pro, que o meu está em inglês, mas acho que em português tem o mesmo nome. Essa função aqui chamada Climb Pro, né? Essa Climb Pro, ele vai dar dados relativos a escaladas. Climb é escalada, né? E ele vai te dar dados relativos à escalada. Então ele vai mostrar na tela do Garmin quanto tempo falta para terminar uma determinada subida. Primeiro vai mostrar esse gráfico aqui, ó, de uma determinada subida. Então eu carreguei aqui intencionalmente uma rota, que eu já tenho salvo. Então aqui é uma subida da estrada de manutenção da Imigrantes. Aí ele vai mostrar aqui quanto tem de subida no percurso que eu faço. Então ele mostra aqui que tem 16 km, que não é ela completa, que aqui ó, tem 14 km de distância, acho que é isso. Não, ela tem 14,93 km de extensão, está a 16 km de distância daqui e tem 751 metros de aclive acumulado. E mostra cada cor aqui, ó, quanto mais escura, mais para o vermelho, é mais inclinado. E ele chega até a ficar marrom, a depender do grau de inclinação. Opa, deu uma enrolada aqui. A depender do grau de inclinação. Então ele vai mostrando isso aqui. E quando eu me aproximo da subida, ele já mostra um gráfico com aquela subida, mostrando quanto ela vai durar, vamos supor que seja um sobe e desce. Aqui é uma subida contínua, praticamente. Mas supor que seja um sobe e desce. Ele mostra quanto tempo falta para eu chegar nessa subida, qual é a duração dessa subida e qual é o tempo estimado para eu concluir essa subida. E nisso há uma grande diferença, e uma diferença relevante para mim na hora de escolher o equipamento, de substituir o 820. Porque o que acontece, pessoal? Quando você está numa prova e você está numa subida, num percurso que você não domina, é um lugar que assim, você já pedalou lá, mas não conhece ele a fundo, ou nunca pedalou naquele lugar, você fica apreensivo quando chega uma subida e o pessoal que está acompanhando está muito forte, você não sabe se aquela subida dura 300 metros ou 3 quilômetros, se você vai aguentar ficar com aquela galera até o final, se você deve abandonar, deixar o pessoal ir embora e segurar para não quebrar. Isso, quando você tem o dado aqui na tela, você fica bem mais seguro, você não precisa ter ninguém te contando, você não precisa ter equipe, você não precisa conhecer o percurso, você vai olhar aqui na tela, vai ver, não é essa aqui, tá? É uma outra tela, ele vai mostrar quanto tempo falta, quantos quilômetros faltam, quantos metros faltam para terminar essa subida, e aí você pode decidir se continua subindo ou não. E isso é bastante relevante para mim, isso pode fazer uma grande diferença numa prova. Tá? Porque uma vez que você abandonou uma roda, você pode ficar ali sobrado e aí pôr a prova a perder, né? Perder vários lugares, se cansar muito mais. Outra coisa que é bastante legal no Garmin, no Edge 1040, que é uma função que não está presente no 1030 Plus, é a função aqui de georreferenciamento por multibanda. Ele vai pegar vários serviços de georreferenciamento. Para quem não sabe, no mundo nós temos vários serviços de georreferenciamento, ou seja, vários grupos de satélites que são comandados por diferentes organizações, diferentes entidades. Nós temos o GPS, que é o dos Estados Unidos, temos o Galileu, que é o da Europa, temos o GLONASS, que é da Rússia, nós temos um que eu não lembro o nome, que é da China, o Japão tem o seu próprio sistema de georreferenciamento, mas na América do Sul nós não temos nenhum, pelo menos que eu conheça. Então, aqui na América do Sul, especialmente aqui mais para baixo, aqui em São Paulo, a nossa conectividade a satélites é mais precária que quem está no hemisfério norte ou mesmo quem está no norte do Brasil. Quando a gente está numa região de baixa cobertura, como por exemplo numa serra, uma região assim bastante florestada, bastante arborizada, a gente acaba tendo dificuldade de encontrar o satélite, né? O Garmin tem dificuldade de encontrar o satélite. E aí ele começa a perder a referência, sai do segmento, sai da rota, começa a perder dados de velocidade, dados de aclive, começa a ter um certo retardamento no dado, então você tem a informação chega atrasada porque o Garmin acha que você está num ponto anterior àquele que você realmente está. E o 1040 vem para melhorar essa situação com esse sistema multibanda. Então ele vai se conectar
a satélites, de forma simultânea, a satélites de diferentes serviços. Então ele vai pegar o serviço do GLONASS, vai pegar um satélite ali do Galileu, que está mais ali na Europa Ocidental, vai pegar mais um GPS que está ali bem perto da linha do Equador, enfim. Ele vai conseguir pegar um conjunto de satélites maior do que o que não tem esse serviço. Então, por isso eu também já achei que valeu bastante a pena e eu percebi isso na prática. Os dados acabaram ficando mais fidedignos. Percebi que a questão de cálculo de aclive, atualização, enfim, eu vejo que ele está ali atualizando os dados mais intensamente, especialmente em estrada fechada, como que eu mencionei, a estrada da manutenção da rodovia dos imigrantes, ele pega ali os dados de uma forma mais atualizada, tá? Mais em tempo real. Outro aspecto, né, sem dúvida, é o tamanho da tela, né? Mas aí no tamanho da tela eu preciso fazer uma observação para vocês, né? Essa tela tem 3,5 polegadas, esse aqui 2,3. Uma coisa de que eu sentia bastante falta no 820 era de conseguir ter mais que 10 campos em uma mesma tela. Ele subdivide aqui a tela, no caso esse Garmin já está resetado, então ele não tem mais a forma como eu usava, mas ele pode dividir, isso aqui tem 5, ele pode pôr mais uma linha aqui no meio e ficar em 10 campos de forma com dados diferentes. Eu queria uma tela maior para ter mais dados, mas a minha maior decepção, e eu já sabia antes de comprar, é que ele também só divide em até 10 campos. E isso é uma falha da própria Garmin, que manteve essa restrição de configuração e eu realmente não entendo por que ela faz isso, mas ela faz. E isso é bastante ruim, porque eu acabo tendo que ficar alternando. Então aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu já uso a configuração aqui da relação, aí aqui eu uso os dados tal, de potência, e para eu pegar, por exemplo, a hora do dia, eu tenho que deslizar para cá, é que aqui não está funcionando agora, ele não vai aparecer. Eu tenho que deslizar para o lado para saber que horas são. Ele não consigo colocar tudo na mesma tela. E isso, a temperatura ambiente, eu não consigo colocar na mesma tela. Isso acho que faz falta. Tem como contornar isso? Tem. Mas é através de uma skin, eu não gosto, eu acho que ela é muito complicada de mexer e principalmente de configurar. E aí eu prefiro não utilizar, então acho que não tem vantagem nisso, tá? Outro aspecto que faz bastante diferença é a duração da bateria. Eu estou com a bateria aqui a 79% e uma duração estimada de 33 horas. Então, quando eu estou a 100% e com todos esses sensores conectados, então de frequência cardíaca, de potência, cadência, velocidade, o câmbio eletrônico, o celular enviando notificações por Bluetooth e tal, eu consigo ter 42 horas de duração de uso efetivo, com a tela ligada, com iluminação e tudo mais. Isso representa, aí, se eu pedalar, vamos supor que eu pedale numa cicloviagem, 12 horas por dia, eu consigo usar por 3 dias sem ter que carregar. Então é uma duração mais que suficiente para mim. Isso é o que difere o 1040 do 1040 Solar, que possui umas placas fotovoltaicas aqui na lateral, então as placas de captação de luz solar aqui na lateral, que geram energia para o equipamento e fazem com que a bateria dure mais. Eu não sei exatamente quanto mais, mas assim, é para durar um tanto que eu não vou precisar. E a diferença de preço é bastante grande. Eu não lembro se eu falei aqui nesse vídeo sobre quanto eu paguei nesse aqui. Eu paguei $599 mais impostos nos Estados Unidos. Depois entrou em promoção por $549 na Black Friday. Eu falo até num outro vídeo lá sobre coisas que vale a pena comprar nos Estados Unidos. O 1040 Solar já vai para $750, aumenta $150. Então acho que é uma diferença que não vale a pena. Tá? E por falar em valer a pena, eu acho que os pontos que eu tinha que destacar aqui do 1040 já foram, mas eu acho importante falar aqui para vocês o seguinte: você deve estar pensando, pô, mas eu não. Olha o preço, olha o que você está falando. Está falando de equipamento de $600, está maluco que eu vou gastar isso? Até porque aqui no Brasil não custa isso, né? Aqui no Brasil custa R$5.000. Tá louco que eu vou comprar um negócio caro desse aqui? Fala aí, e o 820 que você tem, Caio? Ainda vale a pena usar? Ainda compensa? Ou realmente isso aqui virou um startup aqui dos Garmin Edge? Bom, pessoal, olha, eu vou falar para você o seguinte: se você
é um ciclista, um cara que, pô, treina sério, treina legal e tal, mas não compete, não tá precisando de uma bateria que dura pra caramba. Essa bateria aqui tá durando 4 horas, mas porque esse Garmin aqui tem 4 anos. Se trocar a bateria, ela vai aí, sei lá, uma nova, por uns 7, 8 horas. Então, se você não está precisando de uma bateria que dure 40 horas, se você não está precisando de uma tela maior, porque os seus olhos já estão cansados e aí você precisa de números maiores, né? Quem passa dos 40 começa a dar valor para esse tipo de característica. Se você não está precisando de dados de escalada e precisos, te estimando quanto tempo falta de subida, porque para você isso não vai fazer tanta diferença, cara, vai nesse aqui, ó. Eu tô vendendo ele, já tá vendido, inclusive, por isso que eu até antecipei a gravação desse vídeo. Tá vendido por R$850. Equipamento bacana, tá inteirinho. Você vê, olha, não tem risco. Eu cuido bem das minhas coisas, ó. Tá novinho, nunca caiu. Ele ficou a maior parte do tempo dentro de uma capa de silicone. E ele tá bem novinho, tá? R$850. Ele vai atender bem a você aí que está fazendo esses treinos mais tranquilos. Agora, se você está precisando, tá aí meio assim, você é um amador metido a profissional como eu, e quer aprimorar os seus dados, quer ter previsão nas provas, aí uma previsibilidade sobre subidas e tudo mais, quer ter dados mais precisos, cara, o 1040 é equipamento sensacional. Ele é enorme. Ele, no começo você vai estranhá-lo no quadro, mas depois ele fica bonito, você se acostuma com esse tablet aqui na tela, tá? Porque ele muito mais se assemelha a um celular com Android, um celular com iOS, do que ao Garmin Edge, que mais parece aqueles celulares mais antigos, aí sei lá, tipo aqueles LGs antigos, sabe? Aqueles telefones mais antiguinhos. Ele parece mais com isso. Embora funcione muito bem, tenha vários recursos, se você quiser saber mais sobre ele, tem um vídeo, eu vou deixar a descrição aqui no final, beleza? Então é isso, pessoal. Deixa o like aqui no vídeo. Ele é bastante importante para o canal, como eu já mencionei. Se gostou, deixa aí, compartilha esse vídeo com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.